que provavelmente é o dado que vai nos dar mais informações e as informações que vão nos servir para mais rapidamente saber que procedimentos nós devemos ter com aquele óleo que está sendo analisado. Como eu falei no começo, volto a afirmar, o Oil Kit é uma ferramenta. Então ele vai servir para obter os dados que vão permitir ao profissional tomar as decisões necessárias naquelas circunstâncias onde ele se encontra. E essas decisões vão muito além de aprovar ou rejeitar aquela carga de óleo, mas de fazer uma análise do equipamento, de obter parâmetros que vão lhe permitir fazer uma análise de como está sendo o funcionamento do equipamento, mesmo sem mexer com o equipamento. Né? O óleo vai revelar o comportamento. Uma comparação, né, guardadas as devidas proporções. Quando nós vamos lá ao consultório médico, uma das primeiras coisas que o exame serve é o exame de sangue. Conforme o fluido que está circulando na nossa máquina hidráulica, que é uma máquina hidráulica do nosso corpo, ele já tem referências para dizer, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A mesma coisa, guardada, como nós falamos das devidas proporções, nós vamos observar o nosso óleo e já vamos, como você fala, o profissional experiente vai poder obter dados daí que vão ser suficientes para ele, num prazo bastante rápido, num tempo bastante rápido, tomar aquelas decisões, aqueles procedimentos, executar aqueles procedimentos necessários para que se obtenha o melhor possível do equipamento, garantindo a sua funcionalidade, garantindo a sua integridade, né? Os resultados que são esperados dele. Então, certamente, um dado que vai ser fundamental, né, para que essas atitudes, essas decisões sejam tomadas, é a viscosidade. Esse viscage, ou viscosímetro portátil, que nós temos aqui, tem uma escala em SSU, segundo o Seibold Universal, né, Second Seibold Universal, que faz uma referência à viscosidade de óleos quando medidas numa temperatura de 100 graus Fahrenheit, que é uma medida bastante desconhecida para nós aqui, porque nós trabalhamos em graus Celsius. Convertidos os 100 graus Fahrenheit para graus Celsius, dá 37,8 graus Celsius. Então nós, quando formos proceder essa observação da viscosidade, vamos tomar o cuidado de saber se a temperatura onde nós vamos verificar isso e do óleo que nós estamos da amostra verificando estão pelo menos próximos disso aqui, para que não haja grande discrepância, porque a viscosidade é influenciada diretamente pela temperatura. Nós sabemos disso daí, né? A gente gosta de comer um pãozinho na chapa de manhã, não é isso? Aí você pega a margarina, que está densa, que está de uma forma bastante densa lá, passa no pãozinho, que está quentinho, que acabou de chegar da padaria, e a margarina que está ali naquela forma densa, a hora que você passou no pãozinho que está quente, ela derrete, ela vai escorrer, o estado dela está modificando, né? A mesma coisa com os óleos que em última reagem da mesma maneira, né? Ricardo, seria altamente interessante que essa porta parasse ser aberta e fechada, se houver essa possibilidade. Porque ela não é aberta de uma vez só e calçada. Não tem problema. Prefiro o barulho da rua do que essa interrupção total aí. Muito bem. Por favor. Então, como eu estava me referindo, ele tem 2 tubos de vidro, um que está com óleo padrão, isso não vai aparecer na filmagem, óbvio, mas nós podemos ver uma esfera, acho que essa pequena esfera pode ser observada aqui. Aliás, essa esfera está nos 2 tubos, uma esfera padronizada também. Nós temos um óleo que foi padronizado e foi verificado conforme a sua
a sua viscosidade. Nós temos a escala aqui em SSU, como havia mencionado, mas ela também pode ser em centístolas. Né? A que nós vamos analisar aqui em SSU. Esse outro tubo, essa outra ampola, ela está vazia. Eu não tenho nada aqui. Eu tenho uma haste e um êmbolo que vão servir para succionar o óleo da amostra, para nós preenchermos essa ampola aqui e procedermos à análise por comparação. Muito bem. Como eu falei, os dois têm esferas, essas duas esferas são iguais, estão padronizadas. E a quantidade da amostra também é o que você vai me dizer? Eu devo preencher esse tubo totalmente. Okay. Eu tenho que preencher esse tubo totalmente. Então, insiro ali a ponta do tubo, só a ponta, e vou puxando aqui a haste. Não preciso repetir ao longo dessa nossa demonstração que todo o equipamento deve ter sido devidamente limpo antes de começar qualquer procedimento. E quando eu falo devidamente limpo, é muito limpo, com a hexano. O hexano, que vai nos permitir retirar impurezas que possam ter ficado de análises outras. Quando a gente retira esse óleo está tão escuro que eu quase não enxergo nada, mas eu vi que subiu uma bolha de ar aqui. A bolha de ar tem que ser sangrada. Tá? Da sua sai óleo, então já não tem mais ar. Mas eu movimentei um pouco o êmbolo, eu volto lá, faço isso tantas vezes quantas forem necessárias para tirar essa bolha de ar. Eu fiz isso aqui para demonstrar como é que nós faríamos com a nossa amostra. Porém, essa referência de viscosidade desse óleo aqui para nós não vai nos dizer nada, porque como eu falei, um óleo totalmente impuro, ainda tem uma bolha de ar aqui, então eu devo deixar aqui essa bolha subir, ela demora um pouquinho, vem aqui novamente. Se estiver saindo só óleo, tudo bem, mas nós vimos que saiu um pouco do ar, faço isso até tirar o ar totalmente. Estão percebendo? Então o ar está saindo em bolhas, né? Até tirar totalmente, se for o caso. Então eu coloquei aqui para mostrar duas situações que são muito importantes. A primeira é que nós vamos pegar a nossa amostra direto do local onde nós coletamos, né, e armazenamos. E segundo, que pode acontecer do óleo estar tão denso como está esse aqui, tão escuro, né? Ainda tem uma bolha de ar aqui, que vai dificultar e quase impedir que nós observemos a esfera que se encontra aqui dentro. Porém, existe um recurso muito simples, que é deitá-lo no skate de maneira que a esfera encoste no vidro. Ok. Estão vendo? Daí estão vendo a esfera? E este óleo, como nós estamos percebendo, ele não chega a ser nem translúcido, ele está preto mesmo, escuro mesmo, de maneira que você não vê, não passa luz, de maneira nenhuma. Eu estou fazendo isso para mostrar que mesmo nessa situação extrema do óleo, é possível verificar sim a viscosidade dele com esse esquema. Tá? Desde que se use, eu vou mostrar o funcionamento em seguida, se use essa pequena técnica de encostar a esfera aqui no vidro e acompanhar a movimentação dela, como eu estou fazendo aqui. Tá? Em condições de iluminação como nós temos aqui, ou de preferência até na luz do sol, vai ser muito mais melhor. Né? Mas eu vou descartar essa amostra aqui, porque para nós, essa amostra aqui não nos dá referência nenhuma. Por quê? É um óleo que eu peguei lá no posto de gasolina, totalmente contaminado, só esse frasco totalmente contaminado e que não tem nenhum parâmetro, né? Tem óleos de diversos motores aqui. Então, primeiro, para limpar o nosso skate, a gente só com o próprio ar já consegue fazer.
Depois, com o hexano, que eu uso nessa piceta para me facilitar, e depois até a pessoa pode usar esse recurso, mas que no conjunto, no oil kit, ela vem com vidro. Tá? O vidro é inócuo, então não vai ter problema de contaminação, mas eu como estou sempre usando e trocando esse hexano aqui, eu uso essa piceta que facilita o meu trabalho. Da mesma forma que eu suguei o óleo, eu sugo o hexano, tá? Estão vendo que tinha vestígio de óleo lá, e descarto da maneira que nós falamos, preservando o nosso meio ambiente. Quando eu coloco hexano, a borracha incha. Então ela fica um pouquinho mais difícil de fazer essa movimentação. Difícil, mas não é possível. É preciso usar um pouco mais de força, mas também nós conseguimos. Então agora nós temos o tubo que tem esse procedimento deve ser utilizado a cada vez que se for fazer uma medida, inclusive da mesma amostra. Inclusive da mesma amostra. Porque se você está fazendo uma segunda análise da mesma amostra, é porque você teve dúvida. Então descarta aquele que estava no tubo, porque esse está dando dúvida para você. Coleta novamente, pega novamente e amostra novamente. Eu creio que isso só pode ser usado uma vez para não falar que senão umas duas, três vezes. Não, no caso aqui eu limpei com uma vez. Eu consegui, uma vez apenas que eu fiz, eu consegui. Não tem mais nenhum vestígio aqui, ó, para verificar. Eu não chega nem a sujar o papel. Então, nessa vez aqui foi suficiente. Dá para observar que o óleo está progredindo no nosso papel capilar. Para fazer a nossa demonstração de como se observar as coisas do óleo através do skate, como eu falei, é uma demonstração no laboratório, eu tenho aqui um óleo novo, virgem, nunca foi utilizado, foi retirado do galão com os procedimentos necessários. É um óleo ISO 46, é um óleo hidráulico, uma viscosidade alta, né? Ele é um ISO 46, cuja viscosidade é normalizada para 230 SSU, Second Sale Bolt Universal. Muito bem. Só que, dependendo do fabricante, há uma gama, há uma faixa de viscosidade aceita para que esse óleo corresponda a essa definição de ISO 46. Então, a mínima viscosidade dele em sailboat 205, a máxima viscosidade 265. Comentando sobre os óleos multiviscosos ou um viscoso mesmo, já tem essa margem de tolerância? Todos os óleos têm que ter uma margem de tolerância. A gente imagina que seja praticamente impossível você manter ele dentro de um padrão muito rigoroso de viscosidade. Então todos os fornecedores, e aqui no manual que tem o kit, nós temos tabelas, onde principais fornecedores de óleo no mercado, está escrito aqui, está na página 6 desse manual de instruções, tabela das viscosidades em SSU a 37,1 graus Celsius dos óleos disponíveis no mercado brasileiro, novos sem uso. Esses valores são médios das viscosidades dos óleos dentre as várias companhias de petróleo que atuam no mercado brasileiro. Ok. Então, nós temos aqui os óleos
com a denominação de grau SAE, Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos, onde nós vamos desde o 10, 20, 30, 40, 50, 90, 140 ao 15W40, o 20W40, ao 20W50, 25W50 e a normalização ISO, que vai de 32 a 460. Tá? No nosso caso, nós estamos usando o ISO 46 e aqui a tabela diz que a média dos produtores indica como 230 SSU a viscosidade. E na tabela seguinte, nós temos a faixa de operação de viscosidade dos óleos lubrificantes, que no caso identifica, como eu coloquei ali para o nosso óleo 46, de 205 a 265. Que nos remete ao seguinte: a função do óleo lubrificante, sendo o mais redundante possível, é lubrificar. Lubrificar partes em movimento que estão se interfaceando. Quer seja movimento linear, quer seja movimento rotativo. A função do óleo lubrificante é criar uma película entre partes em movimento para impedir que haja, pelo atrito dessas partes, entre outras coisas, desgaste, geração de calor e uma série de resultados que são indesejáveis para aquela função de lubrificação. Não é isso? Então, geração de calor, geração de barulho, desgaste e muitas outras coisas. Muito bem. Se o óleo analisado, observado pelo óleo kit, está dentro da faixa determinada nessa tabela aqui, ele é um óleo aceitável, ele está cumprindo a função dele de lubrificar, de criar essa película, esse filme entre as partes do óleo e impedir esses resultados indesejáveis. Abra-se um parênteses aí. Dependendo do equipamento, dependendo do critério que a pessoa que está, o profissional que está trabalhando com isso, utilizar, dependendo do que se espera desse equipamento, de muitos outros fatores, essa faixa vai ser estreitada. Dilatada eu duvido. Duvido que você vá trabalhar fora dentro desses limites aqui, porque realmente você está comprometendo muito o funcionamento do equipamento. E você está saindo dentro das especificações de fabricação. Mas essa faixa vai poder ser estreitada se são equipamentos extremamente sofisticados, como máquinas operatrizes de grande precisão e que trabalham com temperaturas controladas e tudo mais. Se está fugindo um pouco da média, já pode ser comprometedor para o funcionamento daquele equipamento. Então, isso vai ser critério de cada profissional que vai trabalhar com isso aqui, em função dos objetivos que ele tem para o seu trabalho com aquele ou aqueles equipamentos específicos. Tá? Tudo isso para chegar no seguinte: um óleo virgem, sem uso, que nos determina a norma que a viscosidade é de 230 SSU e que vai variar entre 205 e 265. Então agora sim, um óleo conhecido, nós vamos fazer a demonstração da utilização do nosso visquete. Mas não é um óleo conhecido, meu óleo não é um óleo conhecido. Eu estou indo analisar um equipamento que eu não conheço o óleo. Muito bem, a partir de algumas informações que você vai obter dele, você pode vir a conhecer esse óleo, pode vir a saber se esse óleo se encaixa dentro de uma dessas faixas da tabela, ou não. Resultado de todas as observações que você for fazer, em experiência de quem está fazendo e tudo mais. Preferivelmente, faça a verificação da viscosidade de um óleo cuja viscosidade em estado novo e limpo já seja conhecido, porque você está fazendo um acompanhamento, você não está fazendo uma adivinhação. Você vai
fazer ou uma manutenção, um acompanhamento para uma posterior manutenção. Muito bem. Então vamos supor que essa fosse a amostra que foi retirada do reservatório. O mesmo procedimento. Subo através desse êmbolo. Agora ficou fácil, até porque é um óleo novo, né? Bastante claro. Mas podemos ver que temos aí bastantes bolhas formadas, né? Colocamos nessa posição, vamos esperar a bolha chegar até o biquinho, tem mais uma pequenininha aqui embaixo, tá? Pode observar, só não apertar o êmbolo por enquanto. Ótimo. E agora nós vamos fazer o procedimento que eu falei, que é de sangrar o ar que se encontra dentro. A partir do momento que parou de sair ar, começou a sair apenas óleo, para, ficou uma parte do nosso tubo aqui sem estar preenchido com óleo, voltamos lá, retiramos mais um pouquinho de amostra, com certeza virá mais um pouquinho de ar. Um pouco de paciência nessa operação vai resultar em muitos benefícios. Uma operação que tem que ser feita com calma, com paciência, porque, como eu falei, é um dos principais objetivos nossos, é determinar se a viscosidade está condizente, para saber se realmente esse óleo está cumprindo a sua principal função, que é a de lubrificação. Vou verificar mais uma vez, não estou mais detectando a presença de ar, só de óleo mesmo. Não posso terminar de preencher aqui. Era bem pouco que faltava dessa vez. Só para isso aqui não ficar mais atrapalhando a gente. Como nós falamos, essa unidade 6 volts, ela é verificada a 100 graus Fahrenheit ou 37,8 graus Celsius. E nem sempre nós vamos ter essa condição no local onde nós vamos trabalhar. Se a amostra estiver quente, que nós percebamos, porque é muito fácil perceber essa temperatura, porque ela é muito próxima da temperatura do corpo humano, vai variar de 36,8, né? 36,9 graus, é muito próximo. Ou seja, quando nós pegamos alguma coisa que tem uma temperatura menor do que a nossa do corpo humano, a nossa sensação é de que aquilo está frio. Quando nós pegamos alguma coisa cuja temperatura esteja mais alta que a temperatura do corpo humano, a nossa sensação é de que aquilo está quente. Então é muito fácil a gente, pegando o nosso vidro, sabemos se esse óleo está muito acima dos 37,8 ou muito abaixo. Tá? Bom, não senti nada, esse óleo está praticamente na temperatura ambiente. Muito bem, a temperatura ambiente vai variar indefinidamente. Nós temos um país continental aqui, e se você está lá no Rio Grande do Sul na época do inverno, ou se você está na Amazônia na época do verão, são temperaturas muito diferentes. Para que possa ser feita a comparação entre o óleo padrão e o nosso óleo a ser observado, há necessidade de fazer uma homogeneização. Por isso, esse bisquite ele já é fabricado em latão, que é um bom condutor térmico. Tá. Para fazer essa homogeneização, existe nós podemos fazer uma pequena técnica, e para isso eu tenho que tirar minha luva, a qual eu estou usando, como eu me referi no começo, por causa de uma inflamação que eu estou no dedo. Nós vamos fazer o seguinte. Como eu falei, 37,8 está muito próximo da temperatura do corpo humano. Um pouco que nós flexionarmos a nossa mão, a palma da mão já vai atingir pelo menos esses 38 graus. Pelo menos. Correto? Levar uma mão na mão no outro, já está um pouco mais quente. Faço isso, inclusive, isso é um recurso que a gente faz quando a gente está com frio. Faço isso. Esfrego um pouquinho.
Pego pela parte do latão com as duas mãos e seguro. O latão é um bom condutor térmico, essa temperatura do meu corpo vai ser transferida para os dois tubos. Por isso que eu estou fechando dessa maneira aqui. Né? E vou permanecer assim por volta de 3 a 4 minutos. Vai depender da temperatura ambiente, isso vai depender se no meio você não tem que dar mais uma friccionada. Como nós estamos num laboratório com temperatura controlada, isso aqui facilmente vai atingir a temperatura que eu desejo, que nós desejamos. Então eu vou por volta de 2 minutos, 3 minutos, segurar isso dessa maneira. Estou prendendo totalmente aqui. O calor do corpo está sendo transferido para o visquete. E eu estou homogeneizando a temperatura dos dois óleos, o padrão e o que está sendo verificado. Nós temos aqui essa peça. Você pode agora, por favor, levantar essa peça assim, a fim de que ela possa ser filmada? Isso se chama um angulador. Ele é construído com dois ângulos pré-definidos, 35 graus, pode virá-lo, por favor, para mostrar o outro lado, e 40 graus com relação ao horizontal. E ele também tem uma bolha de nível, né? Um tubo de bolha de nível, que vai nos dar o nível com a horizontal. Ele foi incorporado no Oil Kit, na sua execução, na sua montagem, para nos oferecer uma referência e a gente conseguir, a cada vez que a gente vai fazer uma análise, uma padronização e nos proporcionar uma relativa normalização daquilo que nós estamos fazendo, uma, entre aspas, repetibilidade daquilo que nós estamos fazendo. São 2 graus diferentes porque óleos mais viscosos, multiviscosos na realidade, acima do grau ISO 100 e também do grau SAE 30, seja no grau SAE 30 ou no grau ISO 100, que tem viscosidades mais elevadas, nós vamos usar o ângulo de 40 graus. Abaixo dessa viscosidade, nós vamos usar o ângulo de 35 graus. Ou seja, analisando várias amostras na mesma angulação, nós vamos ter possibilidade de comparar uma amostra com a outra, para saber se aquilo está permanecendo, se os resultados estão permanecendo. Né? Após esse tempo que eu passei aqui, os 3 ou 4 minutos, segurando, passando o meu calor para o visquete, equalizando a temperatura, homogeneizando a temperatura dos dois olhos, com a haste virada para baixo, eu tenho certeza que as duas esferas estão tocando o fundo do visquete, cada uma no seu respectivo tubo. O angulador já está à mão, já está fácil para ser usado, e ele é acoplado, o visquete é acoplado nele dessa maneira. E, agora eu preciso agir um pouquinho rápido. As duas esferas colocadas lá no canto, eu vou virar isso aqui de forma que eu tenha uma nivelação com a bolha. E eu estou observando agora as duas esferas. A primeira esfera bate lá, eu interrompo e volto para a situação horizontal e vejo onde a esfera do óleo que está sendo observado parou. Onde parou, Edivaldo, você pode ler para mim, por favor? 225. 225 o quê? SSU. Qual é o padrão para esse óleo? Entre 205 e 265. Ou seja, 230 na realidade. Eu marquei aqui 225. Ok. O que nos leva a crer que, usando esse critério, procedendo da maneira exata, com equipamento em condições, limpo e tudo mais, nós vamos ter uma condição de observar a viscosidade do óleo com uma grande proximidade daquilo que está especificado para ele. Né? Eu tive que fazer rápido para não perder a temperatura do visquete, né? Mas isso funciona da seguinte maneira, agora eu vou fazer devagar, não vai valer para medir a viscosidade, porque já houve aqui a perda da temperatura. Né? O que eu fiz? Eu deixei na horizontal, um pouco menos que a horizontal, as duas esferas colocadas lá.
Quando eu levei aqui e nivelei pela bolha, eu angulei a 35 graus, eu paro de olhar a bolha e estou olhando lá. Quando uma das duas bate no fundo, eu interrompo o processo. Poderia ter sido essa. Se essa daqui batesse no fundo primeiro, quer dizer que eu estaria muito mais fluido do que o óleo de cima. Ok. Saindo até da nossa escala que vai de 200 a 2000 SSO. Né? No caso, aconteceu o que nós esperávamos. A esfera do tubo padrão, de óleo padrão, chegou ao final antes da outra. Eu interrompi o sistema ali. É uma norma, inclusive, de procedimento, que sempre que se vai fazer alguma leitura, você faça 3. Se for fazer uma verificação, façam 3 leituras, né? E tire-se a média aritmética das 3 leituras. Por isso, nós vamos repetir isso aqui 3 vezes. Só que agora eu peço para que cada um de vocês repita isso daqui. Se houver alguma discrepância, pode colocar, não tem tanto problema. Se houver alguma discrepância, eu vou fazer a leitura novamente, eu repito 3 vezes em seguida e mostro que vai cair tudo dentro da mesma faixa, né? Então agora, como eu já aqueci previamente, não serão necessários todos os 4 minutos, isso pode ser feito de uma maneira mais rápida. Sim. O angulador já está colocado aqui, com 35 graus. Alguma dúvida no procedimento que vai fazer? Eu vou te orientando conforme você for fazendo, eu vou te orientando. Numa primeira vez é lógico que a pessoa pode ter alguma dificuldade, mas depois, com a prática, eu já fiz isso algumas milhares de vezes, então não tem nenhum tipo de dificuldade. Mas a prática vai trazer para vocês também essa otimização. Já é suficiente, pode acoplar no angulador. Pode ser mesmo, sem susto, de maneira mais rápida que você puder. Tá? Vamos lá aqui. As 2 esferas encostando lá, procura deixar reto. Vira e procura colocar a bolha no nível. Vamos lá. Virou. A bolha no nível. Esquece a bolha, olha as esferas. Quando bater a primeira, nós vamos parar. Bateu aquela, nós paramos. Nós deixamos correr um pouquinho. Né? Deixa. É verdade. Você é capaz de fazer agora sozinho? Pode. Volta as esferas lá. Quero uma... uma certa prática. Obviamente você não vai dar o que a gente espera numa primeira leitura. A partir do momento que a bolha está estabilizada, esquece a bolha e olha as esferas. Bateu lá, interrompe. Interrompe? Isso. Quanto deu? Daqui já deu 215, vamos dizer assim. 215. Ainda continua dentro da... Ainda continua, mas ainda falta a prática. Eu vou repetir isso depois, a gente vai mostrar. Não, o jogo está feito ao contrário. A palma da mão espalmada sobre a parte de metal. Isso. Né? Porque você está transferindo o calor para a parte de metal. Porque o vidro não é muito bom condutor de temperatura. Né? Pode? Não, esquenta ele um pouquinho mais. Bom, é prático, hein? Muito prático esse parâmetro. Mas eu vou fazer e depois eu vou repetir até com óleo de outra densidade, para você verificar aqui. Sempre que a gente está dispensando algum óleo, por pouco que seja, algum produto químico, por pouco que seja, nós vamos nos valer aqui do nosso frasquinho de descarte, que nós não queremos de maneira alguma que o nosso trabalho venha influenciar negativamente no que diz respeito ao cuidado com a natureza. Então eu limpei esse becker aqui, porque depois eu vou colocar óleo de outra densidade. Pronto, vamos lá? Copla ele, rapidinho, isso, sem susto, sem medo. Só toma cuidado para não deixar cair que é vidro. Acopla melhor, encosta ele lá no fundo, as 2 esferas no fundo, vira, procura manter a bolha no nível, esquece a bolha, olha lá, bateu, trava. Você deixa passar um pouquinho, não tem problema, faz de novo.
agora sozinho. Não precisa demonstrar nada, agora é para você mesmo. Agora você que tem que saber. Entendeu? Prática 200. Tá. Vou fazer eu agora, tá? Já está bem quentinho aqui, hein? Já está bem quentinho, não precisa ficar. Então, como não é um óleo multiviscoso, eu estou usando 35, acoplo aqui, encosto as duas esferas lá embaixo, nivelo, esqueço a nivelação, olho as esferas, interrompo, deu 205, 10, 15, 20, deu 205. Fazer de novo, ele está mais quente, ele está mais fluido, né? Nível, nivelei, esqueço o nível, olha, 210, está bem dentro do que nós esperávamos. Uma terceira vez, né? Ele está no limite, essas leituras que nós fizemos aqui chegaram no limite próximo do limite inferior dele, ficou em torno de 210 e 215. Obviamente, porque nós estamos fazendo aqui, não fiz numa sequência que eu deveria ter feito, passou por vários de nós, talvez a temperatura tenha subido um pouquinho a mais do que os 38 que a gente gostaria, e ele acabou dando. Nós vimos que no primeiro resultado ele deu bem dentro da faixa. Para tirar qualquer sombra de dúvida, eu vou descartar. Só que eu não vou descartar no acho que não, porque ele já contaminou. Vou descartar no nosso descarte aqui. Limpo. Como são óleos limpos e virgens, eu não preciso ficar fazendo isso aqui muitas vezes, né? E vou fazer o mesmo procedimento com outro óleo hidráulico ISO 68, viscosidade 320 SSU. Percebe que até a coloração dele é diferente, né? Extrair todo o óleo, todo o benzeno que havia nele. Você de nova amostragem, nova coleta, na realidade. Ele, por ser um óleo mais viscoso, vai ser mais fácil de extrair as bolhas de água. Que a gente vê se forma em número muito maior, né? Muito ar. Mas é mais fácil de extrair. Muito fácil, como eu falei, pressiono aqui até tirar todo o ar, passar a sair só óleo, coleto novamente. A formação de bolhas é iminente por causa da viscosidade. Vou fazer isso aqui tantas vezes quantas forem necessárias, até que todo o óleo seja sangrado, até que todo o ar seja sangrado. As últimas bolinhas estão saindo. Mais uma vez. Está saindo lá. Agora
pouco. Faz uma coleção bem menor a quantidade agora. Pronto, atingi o que eu queria. Isso aqui. E agora ele está bem frio, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Esse é um óleo 68 e eu vou usar uns 40 graus agora, né? Porque ele é um óleo que a viscosidade já está definida para 320 SSU, sendo que a faixa de aplicação dele é bastante ampla, de 300 a 370, ok? Continuamos observando lá que, por incrível que pareça, esse óleo bastante contaminado que a gente tinha, ele pode estar contaminado, ele pode estar com viscosidade muito alta, pode estar com oxidação, mas ele ainda tem capacidade de detergente dispersante, porque ele continua subindo. Nós falamos em atingir essa tarde em 24 horas, nós passamos talvez aqui uns 40 minutos e ele já atingiu quase a metade. Obviamente que agora ele vai diminuir essa velocidade, mas ele está progredindo, né? E é muito interessante isso. Então aqui, estou com as duas esferas para baixo, 40 graus, coloquei, angulei, bateu, parei. Pode ler para mim, por favor? 320 cada 330 320, 320 certinho. Fazer de novo. Bem preciso. Nós já falamos isso, tão mais preciso, nós reforçamos isso no começo, tão mais preciso quanto a criteriosidade de operar, um pouco da prática Da operação. Muito bem. Viu? Essa medida, uma medida, uma observação de viscosidade dentro de uma característica dessa, dentro de uma faixa dessa, fica muito fácil para o profissional que está atuando aí tomar as medidas necessárias naquele momento, se ele encontrou alguma divergência entre a viscosidade que ele observou e a viscosidade em que esse óleo deveria trabalhar. Ok, 320 SSU. Ok, tudo bem? Sim, ótimo. Então, como eu falei, sempre que a gente usa, tirou o óleo para por ali, ele já não volta mais para cá, porque eu já contaminei com umidade, eu já contaminei